Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou professor de Termodinâmica Metalúrgica 2 e a gente vai continuar nossas aulas aqui vendo Físico-Química da desoxidação do aço, né? E a gente vai começar vendo, vai continuar vendo dessa vez os mecanismos utilizados para fazer a desoxidação de silício por silício e manganês. Então aqui a gente vai focar nos mecanismos, tá? Então, quando a gente vai desoxidar o nosso aço, né? Com o desoxidante, quando a gente usa mais de um desoxidante, o que a gente está formando, a gente vai formar inclusões, né? Então a gente forma inclusões, mas a ideia é expulsar essas inclusões para escória, tá? E a escória, a gente já estudou escória, ela é uma fase composta por óxidos, tá? Quando eu uso mais de um desoxidante como silício e manganês, o que eu vou formar? No mínimo, tá? Primeiro, o metal que é oxidado é o ferro, né? Que é o metal que mais está presente no nosso aço, tá? Depois a gente também vai formar SiO2 e vai formar MnO, tá? Então, quando a gente forma esses três caras, a gente vai formar o quê? A gente vai formar inclusões desses três caras, a gente vai tentar expulsar esses três caras para a escória e a nossa escória vai ser composta desses três constituintes, o que vai resultar em quê? Lembra lá que quando a gente tem a atividade do SiO2 puro, a atividade dele é igual a 1, tá? Quando a gente usa mais de um desoxidante, o que a gente está fazendo? Quando eu uso mais de um desoxidante, eu estou fazendo o quê? Eu estou transformando a atividade num valor menor que 1. Tá? E aí, lá num dado momento, eu falei que uma maneira de promover a escorificação de alguma coisa, tá? De promover uma reação desse tipo aqui, ó, Si mais 2O formando SiO2, tá? Ambos aqui dissolvidos no ferro. Tá? Uma maneira de fazer com que isso aqui ocorra para esse lado é diminuindo a quantidade desse cara aqui. Então, se eu aumento a quantidade dos reagentes, eu tendo a deslocar para o lado direito, tá? Se eu diminuir a quantidade dos produtos, eu tendo também a deslocar para o lado direito. Eu posso diminuir a quantidade dos produtos sem efetivamente diminuir a quantidade de SiO2. Como? Diminuindo a contribuição dele nesse trio aqui. Então, quando eu adiciono manganês, por exemplo, junto do silício, eu estou fazendo o quê? Eu estou indiretamente diminuindo a atividade do SiO2, ou seja, diminuindo a contribuição dele lá na escória e facilitando o deslocamento dessa reação para o lado direito. Tá? Então, por isso a gente adiciona mais de um desoxidante, isso nos possibilita diminuir a contribuição dos desoxidantes na escória, diminuindo a atividade deles e então facilitando, só vou escrever aqui a atividade do SiO2 aqui, menor que 1, né? E aí a partir disso eu consigo deslocar para a direita e eu facilito que ocorra a reação, tá? Através da diminuição da atividade dos produtos dessa reação, tá bom? E aí a gente vai ver como que se faz. Eu não vou, como eu disse para vocês, eu venho repetindo há bastante tempo já, a gente não vai focar em fazer os cálculos, a gente vai focar em quê? Em comportamentos. Então, vamos explicar como se define a quantidade de desoxidante. Então, para definir a quantidade de desoxidante, a gente tem que passar por algumas etapas, tá? Então, a gente vai passar para a primeira etapa,
tá? Que se define quando a gente desoxida com silício e manganês, é quanto de silício, tá? Português aqui foi ruim. Quanto de silício vai ficar dissolvido. Então a primeira coisa é saber quanto é a porcentagem de silício dissolvido, tá? Então a gente define quanto a gente vai aceitar de silício dissolvido no aço, tá? A partir da quantidade de silício dissolvido no aço, a gente vai chegar ao percentual de oxigênio dissolvido no aço. Então isso são coisas interligadas através do que? Através do equilíbrio químico dessa reação aqui, tá? Mas também através do equilíbrio químico dessa reação, tá? A gente vai descobrir qual que é a atividade do FeO. Então, a segunda etapa, tá? Segunda etapa é descobrir a atividade de FeO, tá? Porque a gente vai dizer o que? Quanto que a gente vai aceitar de silício dissolvido através desse equilíbrio químico aqui, tá? Então, a gente descobre quanto que aceita de silício dissolvido. Depois, através da quantidade de oxigênio dissolvido por essa reação aqui, por equilíbrio dessa reação aqui, tá? Mais O dissolvido igual a FeO, tá? Então, a partir da quantidade de oxigênio que a gente vai encontrar dentro do aço, então assim, descobriu quanto que a gente vai aceitar de silício dissolvido, tá? Isso vai nos dar o percentual de oxigênio no metal. A partir do percentual de oxigênio no metal, a gente vai descobrir o percentual de óxido de ferro no metal, tá? E aí, com a terceira parte, tá? Terceira etapa é que o percentual de manganês, tá? Ele vai ser dado, tá? Como função, tá? Da atividade aqui, a atividade do FeO e a atividade do SiO2. Tá? Então, nessa ordem, vai ser através de... Isso aqui é lido através de diagramas. Tá? Então, estou dando uma sistemática de como a gente define. Tá? Mas não seria melhor... se eu entrasse aqui nos cálculos, a gente teria que passar por uma matemática um pouco pesada. Tá? E esse não é o objetivo. Tá? O objetivo aqui é que vocês entendam a metodologia de como fazer. Tá? E se vocês precisarem fazer efetivamente, hoje em dia já não se usa tanto esses diagramas. O que se tenta entender é como funcionam as coisas. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, um software, vamos ver se eu encontro aqui, um software com o nome de... vocês podem procurar na internet, aí vocês vão encontrar um software. Hoje em dia a gente consegue fazer tudo isso, tá? Através do FactSage, tá? Ele nos ajuda a fazer todos esses cálculos aqui, tá? Com muito mais exatidão do que vocês pegarem lápis e caneta e sair fazendo. E tem versão educacional, se vocês quiserem, é uma boa introdução a como entender, como calcular as coisas. Por isso, eu me apoio muito mais no FactSage, tá? Então eu acho que ele é muito melhor para dizer quanto que a gente vai precisar do que nós mesmos calculando aqui, tá? Então o FactSage para mim
é quem vai dizer efetivamente quanto. Aqui a gente vai aprender como, tá? Então, a aula de hoje, o que ela tinha para passar para vocês, tá? São essas informações, tá? Então a gente tem os mecanismos aqui, a gente usa 2 desoxidantes porque a gente baixa a atividade dos desoxidantes, facilita que a reação ocorra para o lado da oxidação através do meu desoxidante, tá? Ou seja, remoção do oxigênio, tá? Isso é definido através de, primeiro, a gente define quanto de silício vai ficar dissolvido, o que vai definir qual que é a porcentagem de oxigênio no aço, tá? E a porcentagem de oxigênio no aço vai determinar a atividade do FeO, tá? A atividade do FeO vai resultar no percentual de manganês no aço e, consequentemente, de MnO nas inclusões, tá? Então, aqui só para fechar, tá? A atividade de MnO nas inclusões vai ser dada depois de definido todas as outras variáveis, tá? Então, se vocês quiserem dar uma procurada na internet, FactSage é o software de cálculos termodinâmicos, tá? Se vocês tiverem mais interesse, no futuro vocês podem se aventurar a utilizar para fazer esses cálculos exatos, tá? Ele é muito mais poderoso, a ferramenta é muito mais poderosa que os diagramas que a gente olha meio que no olho, né, para definir quando um valor dá entre 0,01, a gente define meio que no olho qual que era o valor intermediário. FactSage nos dá o valor exato, tá bom? Então na aula de hoje era isso que eu tinha para falar, eu agradeço de todos a atenção, já estamos na nossa antepenúltima aula, só temos mais 2, se não me engano, desfosforação e dessulfuração, e aí nós finalizamos a disciplina, tá bom? Então agradeço de todos a atenção, desejo a todos um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo, e eu acho que o que eu tinha para falar era isso, espero que vocês tenham entendido tudo, se não entenderam, vocês podem procurar nos canais que nós temos disponíveis para a solução de dúvidas, tá bom? Então agradeço de todos a atenção e até a próxima. Tchau, tchau!